Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos entrar em um mundo de fascínio, ao mesmo tempo alegrias, tristezas, injustiças e ignorâncias. Imagine você um mundo em que as pessoas não tenham endereço fixo, não tenham documentos, nem conta em banco, nem carteira assinada e muito menos histórias. E que sua vida passe despercebida como se não existisse, que a única certeza é que nunca faltará, como já disse antes, nos seus caminhos preconceito e ignorância, medo e fascínio, injustiças e alegrias ao longo de sua interminável jornada. Sendo assim, bem-vindos ao mundo cigano. Arriba, arriba, meu povo gitano. Então vamos lá conhecer um pouco de todo esse misticismo maravilhoso, ou melhor, a imagem que temos dele. O universo cigano é tão antigo e extenso, tão cheio de crenças e histórias, que nem mesmo seu próprio povo conhece bem o limite entre a verdade e a lenda. É que o nome cigano designa muitos povos espalhados por quase todas as regiões do mundo. Povos com diferentes cores, crenças, religiões, costumes, rituais. Por várias razões, às vezes difíceis de compreender, foram abrigados sobre o imenso guarda-chuva, assim como populações muito diferentes são chamadas de índios. A história dos ciganos é toda baseada em suposições. E a razão é bem simples: faltam documentos. Os ciganos são um povo sem escrita. Eles nunca deixaram nenhum registro que pudesse explicar suas origens e seus costumes. Suas tradições são transmitidas oralmente. Mas nem disso eles fazem muita questão. Os ciganos vivem hoje, não se interessam por nenhum resquício do passado e não se esforçam por se manterem unidos. A dificuldade em se fixar o conceito quase inexistente de propriedade e a forma com que lidam com a morte, eliminando todos os pertences do falecido, dificultam ainda mais o trabalho aprofundado de pesquisa. Uma teoria, contudo, é aceita pela maioria dos especialistas, a partir da constatação da semelhança entre as línguas romani, praticada pelos Rom, o maior dos grupos ciganos, e indivariação do sânscrito, praticada no noroeste da Índia, onde hoje fica o Paquistão. Foi possível elucidar a primeira e grande diáspora cigana. Um grande contingente formado possivelmente por uma casta de guerreiros teria abandonado a Índia no século XI, quando o sultão persa Mahmud Ghazini invadiu e dominou o norte do país. De lá emigraram para a Pérsia, onde hoje fica o Irã. A natureza nômade de muitos grupos ciganos, entretanto, também permite supor um movimento natural de migração que tenha chegado à Europa conforme suas cidades se desenvolviam, oferecendo assim oportunidades de negócios para toda sorte de viajantes e de peregrinos. É provável que pelo caminho, por volta do século XV, tenham passado pelo Pequeno Egito, uma região do Peloponeso no interior da Grécia. Pelo menos era de lá que eles diziam vir a quem perguntavam sua origem. Daí o nome Gypsy em inglês ou gitanos em espanhol. Mas antes disso, ainda no século XIII, um documento escrito por um patriarca de Constantinopla
Já advertia sobre a presença dos andiganos, um povo errante que ensinava coisas diabólicas. O registro é o primeiro a tratar os ciganos de forma pejorativa e a registrar o medo que as cidades europeias sentiam de suas caravanas. Infelizmente, era o começo da sina cigana. Desde o início do contato com o Ocidente, eles foram causas de conflitos, provocadores de desordem e subversivos ao sistema, e sofreram todo tipo de perseguição religiosa, cultural, política e racial. No entanto, é difícil saber o que veio primeiro: hábitos poucos ortodoxos ou preconceito em relação a uma cultura tão diferente. Os ciganos tinham a pele escura, muitos filhos, uma língua indecifrável e origem desconhecida. Talvez a falta de oportunidades de emprego tenha sido a causa de seu destino artístico. Eram enxotados e então se mudavam, levando novidades dos lugares de onde vinham. Assim surgiu a fama de mágicos, feiticeiros. Se todos acreditavam nisso, por que não aproveitar para fazer dinheiro? E então as mulheres passaram a ler as mãos, a prever o futuro. Negociar objetos era uma outra forma de sobrevivência. Os ciganos tinham acesso a mercadorias exóticas e podiam levar sua tralha para onde quer que fossem. Os bandos que chegavam ao continente europeu eram liderados por falsos condes, duques ou outros títulos de nobreza. Observando os peregrinos europeus que entravam e saíam facilmente das cidades, copiaram a ideia de salvo-conduto, uma espécie de pai do passaporte. Os ciganos inventavam que seus documentos haviam sido expedidos por Sigismundo, rei da Hungria. Justificavam a vida nômade, dizendo que bispos haviam condenado a peregrinar durante 7 anos como penitência pelo abandono da fé cristã. Alguns dos salvos-condutos permitiam até que furtassem quem não lhe desse esmolas. Uma tática para aumentar a chance de serem aceitos nas comunidades era fazer negócios e exibir seus dons artísticos, até que a farsa acabava e eles pulavam novamente para outra cidade. Durante a conquista cristã de 1492, na Península Ibérica, árabes, judeus e ciganos foram expulsos. Muitos deles vieram para as Américas. Um século mais tarde eram varridos da França por Luís XII e da Inglaterra por Henrique VIII. Logo depois, a rainha Elizabeth I decretou que ser cigano era um crime punido com morte. Uma das lendas que surgiram nessa época e que até hoje perdura é a de que um dos ferreiros que fizeram os pregos que prenderam Jesus na cruz era cigano. Por isso, sua gente teria sido amaldiçoada com uma vida nômade. E dessa forma construiu-se a imagem de povo errante, místico e perigoso e contraventor. Assim, no contato com as imagens construídas e alimentadas no Ocidente, foi criado o conceito de um povo cigano. Inclusive, definir a identidade cigana é bem mais difícil do que parece. Subdivididos em 3 principais etnias, Aron, Calon e Sinti, eles não constituem um povo homogêneo. Nem todos são nômades, nem todos falam romani, nem todos dançam ao redor de fogueiras ou usam roupas coloridas. Podem ser pobres ou ricos, podem ser cristãos, muçulmanos, judeus. O que faz deles um povo é uma sensação comum de não serem gajes,
como eles chamam os não ciganos, e de se identificarem como Rom, Calon ou Sinti. O termo cigano só funciona nessa oposição, mas apesar de todas as divergências, algumas características permitem traçar um perfil comum a esses grupos. A primeira delas é o espírito viajante. Ainda que nem todos sejam nômades, os ciganos não se sentem pertencentes a um único lugar. Não criam raízes, não têm uma noção concreta de propriedade, estão sempre fazendo negócios com seus pertences, preferencialmente em ouro, que não perde valor e é aceito em qualquer nação. Por isso, a imagem cigana é vinculada ao uso do ouro como adereço, especialmente nos dentes das mulheres. Eles não gostam de se submeterem a leis nem a regras que não sejam as deles. Prezam acima de tudo a liberdade. Assim, podem até se estabelecer por muito tempo em um mesmo lugar, como é comum entre os Sinti. Mas nesse caso, procuram morar em uma mesma rua ou de preferência em acampamentos onde possam preservar sua autonomia e manter a unidade familiar. Outro aspecto primordial na vida cigana. E em torno da família que uma comunidade cigana se organiza. Há um líder, sempre um homem nomeado por mérito e não por herança. Ele é escolhido levando em conta vários aspectos. Um deles importantíssimo para conseguir alugar um terreno, montar um circo ou participar de feiras. É ter um documento de identidade, o que se tornou um verdadeiro desafio. O cigano não consegue registrar o nascimento dos filhos porque não possui documentos próprios, em um processo sem fim. Também deve ser um bom interlocutor entre o poder público e seu grupo, além de ter habilidade para resolver os problemas internos do acampamento. É ele quem dita as regras, divide as tarefas e cria as leis do grupo. A sociedade cigana é patriarcal, quase machista. Ao se casar, o homem vira o responsável pelo sustento do lar. A mulher passa a morar com a família do marido e deve cuidar dele, dos sogros, da casa e dos filhos. Isso costuma acontecer cedo, ainda na adolescência. Logo após a primeira menstruação, a menina já é considerada apta para casar e ter filhos. A noiva deve ser virgem. Tradicionalmente, sua pureza é comprovada em um dos rituais da longa festa de casamento, em que o lençol da noite de núpcias é exibido para toda a comunidade. Antigamente, os pais do noivo deviam pagar um dote à família da moça, mas esse hábito já não existe mais na maior parte dos acampamentos. O casamento entre primos, no entanto, continua sendo muito estimulado, também na tentativa de preservar o núcleo familiar. É natural que em comunidades nômades seja mais difícil acontecer um casamento entre ciganos e gajes. Mas é possível, é permitido. Nesse caso, o homem ou a mulher deve mudar de vida. Ser cigano não depende do sangue. Se o gaje optar por se integrar ao grupo, automaticamente viram deles. À medida que se estabeleceram na Europa e nas Américas, os ciganos assimilaram cerimônias e ritos ocidentais. No Brasil, por exemplo, o catolicismo foi adotado pela maioria. É comum encontrar imagens de Nossa Senhora Aparecida nas barracas. Mas algumas tradições permanecem fortes. A simbologia da morte é a principal delas. Quando um cigano morre, é um processo de morte que se instala em todos os indivíduos do grupo. Os calons realizam rituais de cura assim que é diagnosticada a doença. Além de aceitar a medicina tradicional, eles recorrem a rezas, correntes de orações, garrafadas de ervas, chás e simpatias, geralmente ministradas por uma curandeira do grupo.
E durante o velório, o morto é o centro do ritual, dependendo da posição que ele ocupava, a família se reestrutura. Uma nova liderança terá que ser eleita. O corpo do falecido é lavado, untado com ervas aromáticas e vestido adequadamente. Esse momento de sofrimento e cumplicidade é importante para a identidade do grupo. Como em outras culturas, percebe-se também a possibilidade de transcendência. No caso dos ciganos, esse é o momento de encontrar a sua alma naturalmente viajante. Em alguns acampamentos, eliminam-se todos os pertences do morto. Até o seu trailer chega a ser queimado. É como um corte na história. Nada é guardado, não se resgata o passado. Depois da morte de um membro, muitos grupos ciganos se mudam para outro acampamento. É isso aí, amigos. Espero que vocês tenham gostado um pouco da vida cigana que eu trouxe para vocês. Se vocês gostarem, deixe aí no comentário que eu estarei trazendo mais sobre o fascínio e sobre esse povo místico para vocês, ok? Então, desde já, um grande abraço a todos e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para estar nos incentivando também, pessoal. Dando seu like, compartilhando com seus amigos e também ativando os sininhos, deixando sua opinião, deixando seu comentário, para que a gente possa estar respondendo a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.